E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Contextologia. Não é segredo pra ninguém que eu sou historiador, né? E como historiador, a minha área de expertise e conforto é exatamente lidando com documentos e fontes históricas, historiográficas e afins. E pessoal, dentre esses documentos, obviamente não poderiam faltar os dois primeiros registros da Atlântida, os trabalhos do ilustre e famoso Platão, um filósofo grego que viveu entre os séculos 4 e 5 antes da Era Comum. E não é segredo pra ninguém que Platão escreveu diversos textos em formato de diálogo, ou seja, alegorias figurativas com o intuito de representar tanto críticas quanto aspectos comuns e cotidianos, como a política e a própria sociedade grega. Bom, Platão nos deixou diversos livros, alegorias, poemas, enfim. Nesse vídeo aqui nós vamos falar exatamente apenas sobre dois livros, que seriam esses Timeu e Critias, datando de mais ou menos 2.400 anos atrás. É mentira, porque eu vi no canal do tiozinho que existem fontes mais antigas de Atlântida. Não, gente, não existe. Eu posso garantir para vocês que não. Inclusive, até desafio alguém que acha que existem fontes mais antigas a deixar aí algum link pra gente ler aí na descrição. Mas como eu sei que não tem, vamos continuar com o vídeo. Bom, gente, aquele resuminho básico sobre a história de Atlântida, né? Uma sociedade muito avançada, localizada numa ilha que ficava após as colunas de Hércules, ou seja, o que conhecemos hoje como Estreito de Gibraltar. Isso em relação aos gregos da época, tá, galera? Bom, e aquela história, quem tem muito poder vai atrás de mais poder. E na ânsia por mais desse poder, essa civilização declarou guerra às maiores potências da sua época, segundo a própria mitologia, obviamente. E, gente, só para situar vocês, isso teria acontecido mais ou menos entre 9.600 anos antes da época de Solon. De lá até agora, daria mais ou menos 12.000, 12.500 anos. Mas enfim, segundo o mito, a Atlântida acabou dominando todas as maiores potências da época, como já dito, inclusive escravizando a maioria dessas. Mas enfim, como vocês devem imaginar, a única nação que realmente foi páreo para os atlantes foram os gregos. Exatamente a poderosa Maria de Atenas não só resistiu, como acabou mandando de volta os atlantes para o lugar de onde eles vieram. Após isso, é dito que os atlantes caíram em desgraça com os deuses e ela acabou sendo submersa no mar em um dia e uma noite por uma poderosa tempestade seguida de terremotos e erupções de vulcões, sobrando nesse local onde se localizava a Atlântida apenas uma vasta porção de terra e lama, ou seja, sim, ela afundou, mas ainda sobrou ali uma ilhazinha de terra ali para fora, tá? Inclusive é dito que esse local nos oceanos ficou inavegável a partir daquele momento, exatamente pela porção de terra que seria os resquícios da cidade dos Atlantes ali. Bom, depois desse resuminho bem breve e mal feito, vamos passar diretamente agora para a historiografia, que é o que nos interessa, aqui no caso de Timeu e Critias. Bom, gente, Timeu e Critias são dois livros de Platão em forma de diálogo, ou seja, um tipo de conversa entre os personagens presentes ali naquele livro, e foram escritos entre mais ou menos 360 e 340 antes da Era Comum. E galera, só para contextualizar vocês melhor, a gente precisa entender uma coisa bem importante. Primeiro ponto, Platão jamais aparece ou fala nesses livros, tá? Nem sequer ele clama ter estado presente durante as reuniões descritas, ou seja, representadas nesse livro. Os únicos nomes citados nesse diálogo são Sócrates, Timeu, Critias e Hermócrates. Mas enfim, outro ponto importante. Timeu e Critias não são os dois únicos diálogos dessa série, tá, gente? Seriam 4, na verdade. 3 desses nós temos, que é a famosa A República de Platão, Timeu e Critias de Platão. O quarto diálogo seria exatamente o de Hermócrates, um desses personagens que aparece no livro Timeu e Critias. Porém, gente, ele nunca foi encontrado, ou seja, nós não temos a historiografia exata daquele livro. Temos a citação dele em outros, mas não ele em si. Então nós vamos considerar exatamente aqui esses 3 que eu falei para vocês. A República, Timeu e Critias. Mas aqui, como a gente vai falar exatamente sobre Atlântida, nós vamos focar mais no Timeu e Critias, que são exatamente os dois que citam a Atlântida, tá, galera? A República, nessa história toda, seria o primeiro livro dessa série, seguido por Timeu, seguido por Critias, que depois deveria ser seguido por Hermócrates. E, gente, como nós sabemos que a República de Platão também faz parte dessa série de livros? Exatamente porque na primeira página do diálogo Timeu, Sócrates, o personagem utilizado por Platão para narrar essa parte da história, inicia o texto recapitulando o diálogo que teve com seus pupilos no dia anterior, onde eles discutiam como seria o estado ideal. Esses pupilos são exatamente esses 3 que eu já falei para vocês, Timeu, Critias e Hermócrates, e Sócrates seria exatamente o líder daquela alegoria deles ali no caso. Bom, galera, pra gente passar direto para Atlântida, basta entender que o diálogo descrito aqui nessa primeira página do livro é exatamente o conteúdo descrito no capítulo final da obra A República. Ou seja, nessa cronologia, no primeiro dia surgiu o diálogo A República, no segundo dia surgiu o diálogo Timeu, e no terceiro dia surgiu o diálogo Critias. No quarto surgiria ou surgiu o diálogo Hermócrates, porém, como já dito, nós não temos aqui a cultura material ou a historiografia dele, no caso. Mas enfim, gente, vamos passar para o que interessa. Eu vou contextualizar vocês agora na história do Timeu sobre Atlântida, tá? Gente, logo no início do diálogo Timeu, nós encontramos a seguinte frase dita por Sócrates a Timeu: "Quanto aos cidadãos e à cidade que tu ontem nos descrevestes como mito, ponhamo-los aqui,
transportando-os para a realidade. E, gente, isso não é nada novo, tá? Era uma prática bem comum na filosofia grega, não só de Platão quanto de outros, tanto anteriores quanto posteriores a ele. E, gente, mais um ponto importante que nós temos a entender. Timeu e Critias não são sobre Atlântida, eles são sobre Atenas Primieva, Atenas primordial, ou seja, o estado ideal que foi discutido ali na República, como eu já disse para vocês. Mas vamos devagarinho, podem ficar tranquilos que eu vou demonstrar isso tudo certinho aqui para vocês. E, obviamente, né, gente, como em todos os meus vídeos, bibliografia, referência e fontes vão estar aqui na descrição, tá? Quem achar que o que eu tô falando aqui não é crível, pode ir lá, pode comprovar por si só, beleza? Vamos voltar pro que interessa. Logo após esse trecho que eu li anteriormente para vocês, nós encontramos exatamente um outro ponto importante para entender isso aqui, tá, gente? Vamos prestar bem atenção aqui no que Timeu responde para Sócrates e para os seus colegas filósofos ali. Deem-me compreensão. Assim como o artista é aclamado ao desenhar uma pessoa imaginária e criticado ao desenhar um rosto real, o mesmo pode se aplicar a mim. Deem-me compreensão pelo rosto imperfeito que eu talvez os apresente e me ajudem a moldá-lo e aperfeiçoá-lo. Bom, gente, esse trecho é bem claro, né? O Critias está pedindo ajuda para o Sócrates e para os outros filósofos, exatamente para que eles possam compreender os possíveis erros que ele possa cometer quando for transferir aquela cidade imaginária, ou seja, aquela alegoria, para uma possível realidade. Inclusive, ele compara isso com um artista, ou seja, um pintor, desenhista, enfim. Que quando desenha um personagem totalmente fictício, fica show de bola e todo mundo gosta, mas quando ele tenta representar alguém que realmente existe e realmente é real, acabam se notando todas as imperfeições e diferenças entre o fictício e o real. Então, gente, como vocês podem ver, até para eles, ali na própria alegoria criada por Platão, sabiam sim que tanto a Atenas Primieva, ou seja, o estado ideal, quanto a Atlântida não eram realidade, gente. Todos eles não só sabiam muito bem que era uma alegoria, como também descrevem e nos demonstram isso com suas próprias palavras no texto, como eu venho mostrando para vocês e vou continuar fazendo. Em resumo, gente, Timeu, personagem utilizado por Platão para narrar essa parte da história, estava dizendo mais ou menos assim: pô, galera, beleza, bora viajar aí nessa Atlântida e nesse estado ideal. Mas, ó, se eu falar compreendam, pô. Me ajudem, inclusive, a corrigir para que a gente consiga aqui um resultado legal nessa historinha que a gente está criando aqui. E, bom, gente, essa não é a primeira e nem a última vez que é nos demonstrado pelas próprias palavras deles no livro que todo o contexto dessa história era alegórico, ou seja, figurativo, como eu venho demonstrando aqui. Vamos ver aqui um outro trecho do Timeus onde isso fica bem claro. Porventura, querem ouvir agora o que diz respeito ao estado que descrevemos e aos sentimentos que eu possa nutrir em relação a ele. Parecem-me ser semelhantes ao de alguém que, ao contemplar animais belos, apresentados em pinturas ou efetivamente vivos, mas a descansar, sobrevém o desejo de os ver em movimento e a exercitar algumas das capacidades que parecem ser próprias dos seus corpos. É isso mesmo que eu sinto em relação à cidade que criamos. E, gente, mais uma vez eu chamo a atenção para vocês aqui, eles não estão falando de Atlântida nesse caso aqui, eles estão falando exatamente sobre essa Atenas Primieva, que era contemporânea a essa Atlântida mitológica, tá? As duas cidades, como vocês já devem ter entendido, são alegóricas aqui nessa história, no contexto da história. Mas voltando aqui pro texto, gente, agora Critias inicia a história. Sim, Critias inicia a história no diálogo Timeu. Após esses trechos que nós vemos lendo aqui, Critias inicia sua oratória contando que quando criança, estudou antigos textos que poderiam ajudar. Textos esses que teriam sido passados por Solon, um político ateniense que teria vivido 200 anos antes dele, para Drópidas, seu bisavô. Eu devo avisá-los que vocês não devem se surpreender quando encontrarem estrangeiros com nomes helênicos. Eu lhes direi a razão disso. Solon, que planejava usar o conto em seu poema, se referiu ao significado dos nomes dados pelos sacerdotes da língua egípcia e, recuperando o significado destes nomes, ele os copiou e os adaptou, traduzindo-os para a nossa linguagem. Meu bisavô, Drópidas, tinha os textos originais, que não estão mais em minha posse, mas que foram meticulosamente estudados por mim quando eu era uma criança. Ele também afirma, gente, que Solon planejava usar a história em um poema, ou seja, mesmo em uma alegoria criada por Platão, seus próprios personagens nos indicam a origem fictícia dessa história, gente. Ah, gente, é só atitude de curiosidade. Ao contrário do que muitos dizem, Solon não era avô de Platão, tampouco seu parente. Nem mesmo é Platão que recebe os textos de Solon, mas Drópidas, bisavô de Critias, personagem escolhido por Platão para narrar esse trecho. E, gente, notem o quão fraca essa história se representa. Mesmo que todos os outros pontos da narrativa não conflitassem, ainda assim teríamos que acreditar nas afirmações de um personagem, pois não foi o verdadeiro Critias que escreveu o diálogo, e sim Platão.
E, gente, além de termos que acreditar em um personagem, seria um personagem adulto que diz ter estudado os textos quando era uma criança. Até pra acreditar fica difícil, né, gente? Mas vamos indo. E, gente, vamos ser lógicos e razoáveis, tá? Mesmo considerando que esse mito tivesse alguma verdade dentro dele, vamos fazer aqui aquele exercício filosófico que nós sempre fazemos, bem rapidinho, gente. Imaginem o quanto da história original teria se perdido ou alterado, levando em consideração que esse evento teria acontecido há mais de 9.000 anos, que Solon não viu as inscrições nem o templo onde elas estavam, que Solon passou tais textos para o bisavô de um homem há mais de 200 anos e que esse tal homem só teve contato com os textos quando era uma criança. Pessoal, são muitos pontos não comprováveis que precisariam corroborar para essa história ser considerada algo possível e plausível, que, como eu falo para vocês, são os dois primeiros requisitos de uma validação histórica. Ainda assim, nós teríamos que ignorar as palavras dos próprios personagens do texto, que já nos demonstraram várias vezes aqui nos trechos que eu mesmo venho mostrando para vocês, que sabiam que aquilo ali era uma alegoria, ou seja, algo fictício. Bom, gente, mas quem me acompanha sabe que eu gosto de demonstrar e não só de ficar falando. Então vamos lá para mais um trecho que nos demonstra isso aqui que eu tenho falado para vocês. Se Solon tivesse, como os outros poetas, feito da poesia o negócio de sua vida e completado a história que trouxe do Egito, e não tivesse sido compelido a atender outros assuntos, na minha opinião, ele teria sido tão famoso quanto Homero, Hesíodo e qualquer outro poeta. Bom, gente, eu creio que para vocês, assim como para mim, tá bem claro aqui que eles estão dizendo que essa era uma história muito legal criada por Solon e que se ele tivesse continuado, ele provavelmente seria tão famoso quanto outros poetas e autores da antiga Grécia. E voltando a apontar aqui, né, gente? Quem tá falando isso são os próprios personagens utilizados por Platão para narrar a história. Ou seja, mais uma vez a gente vê que na própria história, na própria alegoria, eles sim sabiam que a Atlântida e a Atenas primordial era sim fictícia, alegórica, no caso. E pessoal, até a maneira com que a Atlântida surge na história é estranha e inusitada. Critias alega que após Solon ter se aposentado da política ateniense, começou a empreender diversas viagens ali para vários lugares do mundo. Um desses lugares teria sido a cidade de Sais, no Egito. E lá, conversando com os sacerdotes egípcios ali, é quando ele obtém as primeiras informações de Atlântida. Não só de Atlântida, como da própria Atenas primordial, que nem mesmo eles, os gregos, seus descendentes, conheciam ou sabiam, no caso, né? No Egito, começou Critias, no extremo inferior do delta, em redor da zona onde se divide a corrente do Nilo, uma região chamada Sáiticos, e a maior cidade dessa região, Sais, precisamente de onde era natural o rei Amasis. Foi fundadora uma deusa cujo nome em egípcio é Nit, e em grego, segundo dizem os que lá vivem, Atena. Eles nutrem profunda simpatia pelos atenienses e dizem que, de certo modo, com estes têm afinidade. Dizia Solon que, enquanto por ali andou, era muitíssimo respeitado por eles e que, a certa altura, ao questionar os sacerdotes mais versados sobre acontecimentos antigos, descobriu que nem ele nem nenhum outro grego sabia, por assim dizer. Como ele pretendia induzir os anciãos a conversar sobre acontecimentos antigos, pôs-se a contar as tradições ancestrais que há entre nós. Falou de Foroneu, que se diz ter sido o primeiro homem, e de Níobe, de como Deucalião e Pirra sobreviveram ao dilúvio. Discorreu sobre a genealogia dos que lhe sucederam, e tentou calcular há quantos anos tinha acontecido aquilo que contara, trazendo à memória suas idades. Bom, gente, o texto continua com a resposta do sacerdote egípcio ao que Solon falou. Ó Solon, vós, gregos, sois todos umas crianças. Não há um grego que seja velho. Ouvindo tais palavras, Solon indagou. O que queres dizer com isso? Quanto à alma, sois todos novos, disse ele. É que nela não tendes nenhuma crença antiga transmitida pela tradição, nem nenhum saber encarnecido pelo tempo. A causa exata é a seguinte: muitas foram as destruições que a humanidade sofreu e muitas mais haverá, pelo fogo e pela água, também outras menores por outras causas incontáveis. Em todo caso, ó Solon, genealogias sobre as figuras de que acabas de nos falar diferem um pouco dos contos para criança, pois eles recuperam apenas um único dilúvio na terra, ao passo que houve muitos antes desse. Mas além disso, vós não sabeis que foi na vossa região que apareceu a mais bela e grandiosa casta de homens, da qual descendes tu e toda a cidade que é vossa agora, por ter restado desse tempo uma pequena semente. É que vós perdestes a memória, pois morreram os sobreviventes sem terem legado o seu depoimento à escrita durante muitas gerações. É sem reserva alguma que te contarei, ó Solon, por consideração a ti e à vossa cidade, e, acima de tudo, por gratidão à deusa, a quem coube em sorte a vossa cidade e também a esta, que ela criou e educou. Primeiro a vossa, 1000 anos antes da nossa, depois de ter recebido de Gé e de Hefesto. Bom, gente, vocês perceberam aquilo que eu falei para vocês no início? Toda essa história aqui gira em torno da Atenas primordial. Ou seja, toda essa alegoria de Atlântida foi criada para enaltecer o povo grego, gente.
Vocês podem ver que na própria história que o personagem do sacerdote conta para o personagem de Solon, é dito que a deusa Nite, que teria criado a cidade de Sais 9.000 anos antes daquela época, era a mesma deusa Atena, que teria criado a cidade de Atenas 10.000 anos antes daquela época, ou seja, 1.000 anos antes dos 9.000 anos de Atlântida, né, gente? Mas enfim, vamos voltar aqui pro texto, porque realmente, gente, esse vídeo aqui vai ser cheio de leitura, até porque nós estamos falando exatamente sobre 2 livros, né? Em tempos este mar podia ser atravessado, pois havia uma ilha junto ao estreito a que vós chamais de colunas de Héracles. Como vós dizeis, ilha essa que era maior que a Líbia e a Ásia juntas, a partir da qual havia acesso para os homens daquele tempo irem a outras ilhas, e destas ilhas iam diretamente para todo o território continental que se encontrava diante delas e rodeava o verdadeiro oceano. De fato, aquilo que está aquém do estreito de que falamos parece um porto com uma entrada apertada. Do lado de lá é que está o verdadeiro mar, e é a terra que o rodeia por completo, que deve ser chamada com absoluta exatidão continente. Nesta ilha, a Atlântida, havia uma enorme confederação de reis com uma autoridade admirável que dominava toda a ilha, bem como várias outras ilhas e algumas partes do continente. Além desses, dominavam ainda alguns locais aquém da desembocadura, desde a Líbia ao Egito e, na Europa até a Tirrênia. Essa potência tentou, toda unida, escravizar com uma só ofensiva toda a vossa região, a nossa e também todos os locais aquém do estreito. Foi nessa altura, ó Solon, que pela valentia e pela força se revelou a todos os homens o poderio da vossa cidade, pois sobrepôs-se a todos em coragem e nas artes da guerra. Vocês vieram a erigir o monumento da vitória ao dominar quem nos atacava. Impediram que escravizassem, entre outros, quem nunca tinha sido escravizado, e libertaram todos sem qualquer reserva. Posteriormente, por causa de um sismo incomensurável e um dilúvio que sobreveio num dia só e numa noite terríveis, toda a vossa classe guerreira foi de uma só vez engolida pela terra e a ilha de Atlântida desapareceu da mesma maneira. É por isso que neste local o oceano é intransitável e imperscrutável, em virtude da lama que aí existe em grande quantidade e da pouca profundidade provocada pela ilha que submergiu. Pessoal, notem mais uma vez que todo o cerne da história gira realmente em enfatizar as características dos atenienses, dos gregos, o poder da Atenas primordial, ou seja, o estado ideal, e não de Atlântida, gente. A Atlântida simplesmente aparece na história para ser um rival opressor, que inclusive é representado como sendo maior e mais evoluído do que Atenas, mas ainda assim sucumbe aos exércitos atenienses. Ou seja, aquela nação tida por muitos hoje, tá? Nos textos não, mas hoje tida por muitos como uma nação super tecnológica, teriam perdido a guerra para os atenienses que nem teriam deixado os registros disso para os seus descendentes. Porque como a gente viu, quem contou aqui para o Solon que isso teria acontecido foi exatamente o sacerdote egípcio em Sais. Ou seja, gente, está bem claro, pelo menos eu espero que esteja bem claro para vocês, que toda essa história não era para ser em torno de Atlântida, gente, e sim da Atenas primordial, do estado ideal. Mas, gente, agora que eu creio que tenha ficado clara essa parte para vocês, eu vou resumir aqui pontos importantes que é dito até o resto do livro, que é para não ficar um vídeo de 3 horas, né? Apesar de eu não saber o quanto tempo esse aqui vai dar, mas vamos lá. Pontos mais importantes nos livros sobre Atlântida. Afirma que a deusa Atena fundou a cidade de Atenas há mais de 9.000 anos e Sais no Egito há 10.000 anos. Poseidon criou Atlântida há 9.000 anos e que haviam acontecido 3 dilúvios desde esses tempos. Na época, Atenas era a cidade mais bem governada do mundo e a mais importante de toda a Grécia, e por isso os egípcios adotaram alguns de seus costumes e leis. Naquele tempo, uma ilha maior do que o continente da África e da Ásia juntas existia além das colunas de Hércules. Era chamada Atlântida e era a cidade dos descendentes diretos de Poseidon. O primeiro rei de Atlântida foi Atas, filho direto de Poseidon. Atlântida entrou em guerra contra Atenas e Atenas venceu. Afirma que já se faziam mais de 9.000 anos desde esta guerra. Em um único dia, em uma única noite, Atlântida afundou no mar e o exército de Atenas afundou na terra. Apenas um monte de terra e lama restou acima das águas onde ficava Atlântida, fazendo com que o mar ficasse inavegável. Pois é, galera, como nós vimos, a Atlântida talvez não fosse tão evoluída assim, né? Pois eles acabaram perdendo para os gregos que nem registro deixaram disso, mas continuando. Como a gente já disse aqui no início, gente, percebam que nunca foi dito pelo sacerdote que Atenas afundou e está no fundo do oceano. Só por aí, galera, nós já podemos cortar vários desses programas de televisão aí, ou de internet, e até alguns livros, onde as pessoas dizem ter encontrado ou procurado Atlântida. Como a gente vê no próprio texto alegórico, é dito que a Atlântida não afundou 100%. Ficou ali ainda uma porção de terra e lama, tornando o mar inavegável naquela região. Ou seja, gente, se realmente toda essa história fosse real e nós fôssemos procurar a Atlântida, nós encontraríamos ela como uma ilha qualquer, que é exatamente uma porção de terra e lama que fica sobre a água e depois do tempo vai secando e vão acontecendo ali eventos naturais e aí vão se formando ali montanhas, criando árvores, florestas, enfim, por aí vai.
Se tais inscrições realmente existissem em tal templo, elas só poderiam utilizar os hieróglifos egípcios, como o sacerdote afirmou para Solon, após o desenvolvimento de tais hieróglifos, ou seja, eles só poderiam utilizar a escrita egípcia depois dela ter sido inventada, obviamente. E é aí que mora o problema, gente. A mais antiga sentença em hieróglifos egípcios encontrada data de mais ou menos 3.200 antes da Era Comum. Ou seja, 6.400 anos depois do que supostamente teria acontecido essa história que o sacerdote contou pro Solon. E, gente, quem não lembra da época da escola, quando a gente brincava de telefone sem fio, só 10 coleguinhas já conseguiam alterar totalmente a frase no final. Vocês imaginem 6.400 anos depois sem registros, né? Meio difícil, tá, gente? Bom, pela historiografia nós já vimos que Atlântida era alegoria, que ela não era o principal e sim era só mais um figurante, ou seja, um vilãozinho ali, o opressor, mas que o principal, o galã da história era na verdade a cidade de Atenas, e que toda essa alegoria foi criada exatamente não só para enfatizar a cultura grega naquela época, quanto também para representar o que acontece quando a ganância e o poder sobe a cabeça dos governantes, certo, gente? Então agora nós vamos passar exatamente para a última parte do nosso estudo, do nosso vídeo aqui no caso, que é exatamente a arqueologia e a substancialidade de Atlântida. Ou seja, nós vamos analisar aqui se existe alguma evidência arqueológica ou substancial da Atlântida realmente. E gente, eu vou ser bem direto com vocês. Não existe nenhuma evidência cultura material de Atlântida ou dessa Atenas primordial, tá? Isso eu posso garantir para vocês categoricamente, gente, não existe evidência nenhuma sobre Atlântida em lugar nenhum. Ah, no olho do Saara, ah, na Mauritânia, ah, no meio do... Não, gente, não existe, tá? Tudo isso daí são mitos e lendas que vão sendo criados pelas pessoas, incorporados anacronicamente ao que conhecemos hoje em dia, e aí surgem essas pseudo-hipóteses e teorias aí. Mas para a gente analisar o que é dito no texto aqui, a gente precisa exatamente de uma comparação, né, galera? E como a gente sabe que não existe cultura material e evidências sobre a Atlântida, nós podemos utilizar outros pontos do texto, que nós sabemos que existe, exatamente como a cidade de Atenas, para ver se o que é dito no texto é crível com o que a gente tem arqueologicamente sobre, pelo menos, aquela época em si. Em resumo, gente, nós vamos analisar aqui as afirmações ditas nos textos e comparar com o que a arqueologia ateniense realmente tem registrado oficialmente, tá? Não tem como a gente fazer esse estudo em relação à Atlântida, porque como eu já afirmei categoricamente aqui para vocês, não existe evidência material, cultura material sobre a Atlântida, gente. O único jeito de tentar comprovar qualquer coisa que esses textos dizem é utilizar algo que a gente sabe que existiu, que no caso, como eu já disse para vocês, é Atenas. Vamos lá. Bom, gente, eu vou ser direto para vocês, tá? Analisando os textos e aplicando o método científico, comparando com a arqueologia e a geologia ateniense, a gente nota que Atenas citada nesses diálogos, ou seja, essa Atenas primordial de 9.000 e tantos anos antes deles, não se encaixa em nenhum período ou extrato arqueológico ou geológico registrado ali em Atenas e nem na Grécia inteira. Pelo contrário, tá, gente? No texto nós encontramos afirmações que a própria arqueologia e a geologia já nos provaram serem falsas. Eu não vou entrar aqui em tantos detalhes, mas eu vou citar rapidamente eles para vocês, beleza? Critias descreve Atenas como sendo uma imensa cidade cercada por uma acrópole. Por sua vez, era cercada por outra muralha bem maior ainda, 5 vezes maior do que a muralha da Acrópole, tá, gente? Mas acontece, gente, que assim como nós, humanos, escrevemos no papel, o tempo escreve na terra, nos estratos geológicos. Então, os estratos geológicos e arqueológicos são os mais confiáveis registros de como tal local ou tal região foi em tal tempo, em tal período, em tal época, gente. E quando a gente vai analisar exatamente esses estratos, torna-se clara a diferença entre a Atenas dos livros e a Atenas verdadeira, tá? Atenas, em seu auge, era pelo menos 5 vezes menor do que a descrita por Critias, bem como a suposta muralha que cercava todo o território, segundo o autor, mas nunca foi encontrada, gente. Em resumo, gente, os territórios adjacentes citados por Critias como fazendo parte dessa acrópole e dessa outra muralha já foram estudados, analisados há muito tempo e liberados para construções. Enfim, a cidade foi crescendo e, obviamente, já se analisou o solo e viu-se exatamente que não existiam resquícios arqueológicos ali naquelas áreas. E, gente, para completar, os mais antigos achados arqueológicos naquela região de Atenas são ossos de ovelha e carneiro datando de mais ou menos 3.800 anos antes da Era Comum. Esses ossos, gente, demonstram ter sofrido cortes precisos com algum tipo de lâmina, provavelmente de sílex. Esse tipo de evidência é importantíssima para o nosso estudo, pois nos comprova que os primeiros ancestrais gregos que habitavam aquela região estavam utilizando ferramentas de pedra para realizar seus cortes de carne, mais de 6.000 anos após a suposta Atenas poderosa e evoluída citada pelos sacerdote a Solon. Ou seja, gente, como é que 9.000 anos antes dessa história aí, os atenienses venceram os atlantes, que era uma cultura super evoluída, inclusive bem maior do que eles em número de pessoas, e 6.000 e tantos anos depois eles estavam lá cortando carne de carneiro e de ovelha com lâminas de pedra, gente? Como assim? É a mesma coisa que a gente contar a história de um indígena brasileiro de 5.000 anos atrás, porém adicionando uma espingarda no lugar do arco e flecha, casa de alvenaria no lugar das ocas e jeans e bonés no lugar das tangas e cocais.
Gente, acho que tá bom já, né? Creio eu que consegui demonstrar para vocês, tanto pelas palavras dos próprios caras nos textos, quanto pela arqueologia e geologia ateniense, que o que é descrito nos livros Timeu e Critias não passa de uma alegoria fictícia. Mas se o pessoal gostar bastante desse vídeo e pedir aí nos comentários, com certeza eu posso fazer uma parte 2 exatamente desmistificando possíveis localidades de Atlântidas, né? Como o Olho do Saara lá na Mauritânia e outros locais aí que a gente conhece das pseudoteorias, tá, galera? Ah, galera, e outra. No vídeo passado eu fiz uma brincadeira, né? Pedindo para quem viu o vídeo até o final e viu ou pedindo isso, escrever ali nos comentários Contextolotep, porque o vídeo era exatamente sobre Göbekli Tepe e Karahan-Tepe, né? Então, eu misturei ali o nome do nosso canal com o assunto do vídeo em questão, no caso. E como o pessoal gostou, comentou realmente, foi uma brincadeira legal, vou fazer a mesma coisa hoje. Então eu peço, gente, que quem viu aqui o vídeo até o final, ou quem esteja vendo essa parte aqui agora, escreva aí nos comentários Atlantidologia, tá? Uma mistura de Atlântida com contextologia. E é isso aí, gente. Quando eu lembrar, eu vou fazendo essas brincadeiras aí no vídeo e a gente vai misturando aí o nome do nosso canal com o nome do assunto ou da área em questão no vídeo, tá? Mas dito isso, gente, agradeço muito para quem ficou aqui até o final. Podem deixar dúvidas aí também nos comentários, tá? E é isso aí, gente. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para vocês continuarem assistindo e ajudando o nosso canal, tá? Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Fui.